Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 64. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração, preserva a minha vida do medo do inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, que afiam a sua língua como uma espada e curvam os seus arcos para atirar suas flechas, até palavras amargas, que eles possam atirar em secreto no perfeito. Repentinamente atiram nele e não temem. Eles se encorajam em uma questão maligna, comunando de armar laços secretamente. Eles dizem: quem os verá? Eles vasculham iniquidade, realizam uma busca diligente, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará neles como uma flecha, repentinamente eles serão feridos. Assim, farão sua própria língua cair sobre si mesmos. Todos os que os virem fugirão, e todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, pois eles considerarão sabiamente o seu feito. Os justos ficarão felizes no Senhor e confiarão nele, e todos os retos de coração glorificarão. Louvado seja Deus! Esse é um salmo que mais uma vez Davi passa por período de perseguição, de conflito, de tribulação. Mas ele continua com a sua confiança em Deus. Embora, como desde o início da sua vida, ele sofreu, além das perseguições de pessoas que queriam matá-lo, ele sofreu por conta de línguas maldosas. E não é diferente nos dias de hoje. Vivemos cercados de pessoas más, pessoas que com os corações perseguidores, com os corações maldosos, cheios de más intenções, psicopatas. Já vemos aí na televisão, na mídia, nos jornais, na internet, pessoas que tiram as vidas de outras pessoas, a traição, pessoas que sofrem ameaças que depois são concretizadas. Mas existem aqueles psicopatas de línguas felinas que não matam o corpo, mas matam emocionalmente, matam moralmente, com suas línguas maldosas, com a intenção do coração voltados para o mal. Então hoje não é diferente. Assim como Davi, o rei Davi, passava por tribulação, ou seja, o que vem a ser tribulação? No seu sentido literal, significa prensagem de grãos ou de uva. E de certa forma, quem passa por uma tribulação se sente prensado, pressionado, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Tribulação significa aflição, opressão, angústia, sofrimento, perseguição. Então, tudo isso causa essa pressão. Passam por adversidades,
que por sua vez significam contratempos, obstáculos, dificuldades, imprevistos, aborrecimentos, contrariedades, impedimentos. Ou seja, barreiras, obstáculos mesmos que vêm para nos parar na caminhada, para impedir o nosso sucesso, para impedir a nossa paz. É algo que acontece sem que tenhamos esperado por aquilo, porque ninguém espera pelo mal, a gente sempre espera que amanhã seja melhor que hoje, mas de repente vem aquela tribulação para nos afligir, para nos deixar angustiados. Mas devemos lembrar que Deus é aquele que vê o coração. Quando muitas pessoas vêm até a nós com as suas línguas, às vezes até falando palavras doces, mas nós não conhecemos a intenção do coração desta pessoa, mas Deus é aquele que vê tudo e conhece tudo. Nós vemos aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, o verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O verso 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Significa que o coração do homem é mau por natureza. O coração que expressa na Bíblia, ou seja, é o nosso ser, é o mais profundo do nosso ser, é o centro da nossa vida, ou seja, a nossa personalidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através de Adão, que pecou e foi expulso do jardim, através do seu pecado, todos nós também pecamos. Mas temos um só homem também pelo qual veio a salvação, Jesus Cristo. Então nós temos a condição, através dele, de buscar o bem, de retornar ao bem, ou seja, retornar a Deus. Mas isto não impede de que estejamos cercados de pessoas que têm o coração mau e não buscam a Deus. O salmista, no Salmo 64, ele começa com a sua oração de sempre. Ouve a minha voz, ó Deus. Na minha oração, preserva a minha vida do medo do inimigo. Quantas vezes estamos cercados pelo medo? Medo porque pessoas que nos caluniam, a calúnia, ela destrói uma vida. E nós precisamos, nesse momento, saber de que lado estamos. Estamos do lado da vítima, ou seja, do lado caluniador. Porque muitas vezes o Tiago, ele disse que a língua, ela tem poder destruidor, porque assim como uma floresta pode ser destruída por uma faísca apenas de fogo, assim é a nossa língua. Um pequeno membro, faz parte do nosso corpo, mas aquele que conseguir controlar a sua língua será um varão considerado perfeito, né? Segundo Tiago. Mas nós precisamos nos colocar na posição de servos de Deus, trabalhadores do bem, da justiça, porque no verso 2 ele diz, esconde-me do conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, ou seja, da oposição dos rebeldes que trabalham pela iniquidade. Iniquidade é o contrário, ele é uma pessoa contrária aos mandamentos sagrados, ou seja, é uma pessoa que desrespeita as leis de Deus. Então, esses são os trabalhadores da iniquidade. Que nós possamos fazer a diferença, trabalhar a favor das leis de Deus,
tanto para o nosso cumprimento como para ensinar a outros, para dar exemplo com as nossas vidas. E ele diz no verso 3 que afiam a sua língua como uma espada e curvam seu arco para atirar flechas, até palavras amargas. Quantas vezes, se nós não prestarmos atenção, estaremos também proferindo palavras amargas, mas que as nossas palavras sejam baseadas no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na compaixão. Porque em Provérbios 18:21, ele diz que a língua tem o poder sobre a morte e a vida. Então, uma palavra pode trazer vida, uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de amor. Pode produzir vida, assim como também uma palavra contrária, uma palavra que calunia, uma palavra que está contrária à verdade, uma palavra que bota para baixo. Quantas pessoas estão sofrendo violência verbal? Quantas pessoas nos seus lares sofrendo por pessoas, até mesmo os cônjuges, sofrendo pela humilhação das palavras do outro. Mas não devemos aceitar isto. Não devemos guardar isso em nosso coração, mas guardar as palavras de bênção, que a Bíblia tem muitas palavras de bênção. Vamos guardar as palavras de promessa. Louvado seja Deus, né? Ele fala nesse salmo, ele fala novamente, porque em outro salmo ele já falou desses trabalhadores da iniquidade. Ele descreve os pensamentos perversos, dos corações perversos. E ele pede proteção das táticas secretas do inimigo, porque muitas pessoas tramam secretamente contra as nossas vidas, tem planos secretos, mas nós, os que servimos a Deus, colocamos os nossos planos, os nossos propósitos alinhados com a vontade de Deus. E os inimigos de Davi, eles sempre queriam tomar o seu trono. E hoje não é diferente, alguém sempre trabalha para tomar alguma coisa de nós. Ou seja, para roubar a nossa paz, para roubar bens, para roubar os cônjuges, destruir as famílias, criarem tumultos. Mas tudo isso a gente pode vencer com a palavra de Deus. O salmista aqui, ele fala, eles encorajam em uma questão maligna, comunam de armar laços secretamente, e eles dizem: quem os verá? Mas a gente sabe que nada está escondido aos olhos de Deus, pois Deus, ele vê tudo. Lá em Samuel, 1 Samuel 16:7, a gente vê que Davi, ele já na sua adolescência passava por esse tipo de coisa. Ele era desprezado pelos seus irmãos, ele sofria palavras de humilhação, até mesmo quando ele foi procurar saber sobre o gigante Golias, estava sendo oferecido recompensa para quem conseguisse matar aquele gigante, ou seja, lutar contra o gigante filisteu. E os irmãos dele vinham, um deles mesmo, talvez o mais velho, disse: o que você vem fazer aí? Você está sempre querendo se meter onde não lhe cabe, né? E vá lá para as suas ovelhas e tal, né? São palavras que machucam, porque talvez é como dizer assim: você não é capaz de nada, né? Então, mas Deus mostrou que estava com ele, porque ali, como Deus falou para Samuel, quando veio os seus irmãos todos robustos, bonitos, ali protegidos pela família, e Deus falava para Samuel: este não, ainda não é este. E ele terminaram todos, e ele perguntou: não tem mais algum? Tem um lá atrás das ovelhas, lá no campo. Mas aquele com certeza não é. Mas era justamente ele que estava escanteado e desprezado, que Deus queria ungir como rei.
Quem sabe você é uma pessoa caluniada, é uma pessoa desprezada, é uma pessoa que vem escutando palavras de desânimo, palavras que vem mortificando o seu emocional, o seu psicológico, mas saiba que Deus tem negócio com a sua vida, o que Deus planejou para a sua vida, nenhum caluniador, nem o diabo, nem os seus inimigos podem fazer com que não se cumpra na sua vida, porque se Deus é com você, o apóstolo Paulo disse: quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E aqui eles diziam: quem os verá? Deus está vendo tudo. Porque no Salmo 139, se Deus permitir, chegaremos lá. Ele diz: para onde mirei eu da tua presença, né? Porque se eu for para o inferno sequer, ali Deus me verá. Se eu for para as asas da alva, se eu me esconder no mar, no abismo profundo, seja onde eu estiver, ali Deus vai me ver. E Deus vê tudo. Deus vê aquele que anda retamente, Deus vê aquele que anda perversamente. E eles, no 6, ele diz: eles vasculham iniquidades, eles realizam busca diligente. Muitas vezes os inimigos vão buscando algum defeito seu, buscando alguma falha para acusar. Eles são os acusadores. Mas lá em Apocalipse, no finalzinho, ele diz que o diabo, o acusador, acusava os servos de Deus dia e noite, mas naquele dia ele será destruído. Louvado seja Deus. Então não adianta acusar, não adianta caluniar, não adianta humilhar, porque se Deus está na sua vida, se Deus está presente num propósito, num plano, num projeto com a sua vida, nada pode impedir. Porque os irmãos de Davi, né, depois Saul, muitos perseguiram, caluniaram, se voltaram contra ele, mas Deus o ungiu como rei e ele cumpriu a promessa na sua vida, né? Louvado seja Deus. E aqui diz no verso 8: assim farão sua própria língua cair sobre si mesmo, todos os que os virem fugirão. Então, todo aquele que trabalha com as palavras malignas, com a calúnia, eles armam covas, mas eles mesmos caem nela, né? E o verso 9 diz: e todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, porque Deus, ele trabalha de forma maravilhosa, né? Deus, ele é justo. E diz assim: os justos ficarão felizes no Senhor, ou seja, eles se alegrarão no Senhor e confiarão nele, e todos os retos de coração o glorificarão. Então, que Deus nos ajude a vencer as adversidades, a vencer as tribulações, as pressões da vida, aqueles que vêm contra nós, mas é debalde, porque se temos um Deus tão poderoso e confiamos nele, ele é fiel e justo para nos guardar até o fim. Ele está presente na nossa vida, ele tem todo o poder está com ele e com ele nós vamos vencer. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude nessa caminhada, seja como a palmeira, mesmo se você venha a retrair, mesmo se você venha a tombar, mas não permita a queda, porque Deus é maior que tudo e está com você na sua vida. Não fique alimentando as palavras maldosas que vêm contra você, mas alimente a sua alma, a sua vida, alimente os seus pensamentos com a palavra de Deus, com palavras de bênçãos, e assim que Deus te fortaleça para que você consiga superar e passar por essa adversidade, por essa coisa repentina que está querendo impedir você de chegar até a sua vitória. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.